crianças! Eu sou a professora Márcia e estamos hoje com a aula do 4º ano de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Se cuidando, ficando em casa, se protegendo, lavando as mãos várias vezes ao dia? Isso mesmo, bem importante esses recados, por isso que a gente está sempre repetindo. Tomar cuidado para ficar protegido. Vamos então separar os materiais para a aula de hoje. Hoje você vai precisar do seu caderno, do lápis e da borracha. Eu vou dar um tempinho para você pegar. Materiais separados, então aí pertinho de você. Vamos registrar então a data de hoje. Então coloque no seu caderno. Data, aula, língua portuguesa. Eu espero você fazer. Então vamos iniciar nossa aula relembrando o que a gente conversou na aula passada. Nós fizemos bastante coisa, a gente conheceu o Charlie Chaplin, assistimos um trecho de um filme mudo dele, né? Ficamos sabendo que ele foi um grande ator do cinema mudo. Conhecemos um personagem que ele fazia e ficamos conhecendo várias coisas da vida dele, lendo a biografia do Charlie Chaplin. Depois entendemos algumas expressões, né, que apareceram no texto, algumas expressões que a gente não conhecia, e analisamos o gênero biografia. O que um texto tem que ser, o que ele tem que ter para ser uma biografia, né? Então, biografia, a gente analisou que bio é vida, grafia é escrita, então biografia é escrita da vida de alguém. Quando eu tirei o chapéu para vocês, tinha dentro dele um desafio, que era esse aqui. Se Charlie Chaplin vivesse nos dias atuais, ele faria tanto sucesso? Justifique sua resposta. Então, teve algumas crianças que responderam essa questão e mandaram para mim. Uma delas foi o Matheus. Ele escreveu o seguinte, que não, ele só fazia filme mudo e agora os filmes são falados. Então, na opinião do Matheus, Charlie Chaplin não faria sucesso nos dias atuais. É a opinião dele, a gente respeita. Temos também a opinião da Thaís. Sim, ele era muito talentoso.
cantava e dançava, poderia fazer qualquer tipo de filme. Então a Thaís já acha que ele faria sucesso do mesmo jeito. Então são duas opiniões diferentes, de crianças diferentes. Pode ser que a sua esteja mais parecida com a opinião do Matheus, ou mais parecida com a opinião da Thaís. Pode ser que seja diferente das duas, não tenha nada a ver, mas está certa também. Esse tipo de questão é uma questão de resposta pessoal. Era a sua opinião sobre o trabalho do Charlie Chaplin e o sucesso dele. Então, cada opinião, ela é correta. As opiniões são diferentes e a gente respeita a opinião de todos. Por isso que todas as respostas estão certas. Ok? Nas nossas aulas, a gente tem conversado sobre a importância de se entender o que está escrito no texto, de compreender bem a mensagem que o autor quis passar para a gente no texto. Então, nós analisamos lá, num Cordel para Muitos Chapéus, fizemos a análise de cada estrofe, identificamos a ideia que resumia cada estrofe, e agora nós vamos fazer a mesma coisa com a biografia do Charlie Chaplin. Vamos analisar os parágrafos e identificar a ideia que resume cada parágrafo. Esse tipo de atividade serve para a gente ir aprendendo a identificar as informações importantes de um texto e aprender a compreender melhor os textos também. Então você vai colocar no seu caderno o seguinte: ideia que resume cada parágrafo da biografia de Charlie Chaplin. Vai colocar os números de 1 a 4, pule uma linha entre um número e outro para ter espaço suficiente para você escrever. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro. Muito bem, registro ali preparado. Então agora a gente vai conversar sobre a biografia do Charlie Chaplin, parágrafo a parágrafo, para a gente identificar a ideia que resume esse parágrafo. Então, o primeiro parágrafo. Você deve estar pensando assim: nossa, professora, quando a gente fez a análise das estrofes de Um Cordel para Muitos Chapéus, o texto era pequenininho, né? Foi fácil da gente identificar a ideia que resumia a estrofe. Mas como é que eu faço para identificar a ideia que resume um parágrafo com tanta informação que tem nele? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ler o parágrafo e primeiro a gente vai identificar as informações principais. A gente achando as informações principais, fica mais fácil da gente identificar a ideia que resume. Combinado? Então vamos lá. Charles Spencer Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889 em Londres, na Inglaterra. Charlie Chaplin foi abandonado pelo pai, Charles Spencer Chaplin Sr., quando era muito pequeno. Sua mãe, Hannah Chaplin, atriz e cantora, sofria de problemas mentais graves e teve que ser internada em um asilo.
Charlie Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Em 1894, com apenas 5 anos, Chaplin subiu ao palco e cantou uma música. Então vamos identificar as informações principais desse parágrafo. Então o que esse parágrafo está contando para a gente? Está falando do nascimento do Charlie Chaplin, está falando que o pai do Charlie Chaplin abandonou ele quando ele era criança, então foi abandonado pelo pai, quando era muito pequeno. Está contando também que ele foi levado para um orfanato, né, que é o lugar onde ficam as crianças que estão sem família. E que com apenas 5 anos subiu ao palco e cantou uma música. Então, essas são as informações principais. Nascimento, quando ele foi abandonado pelo pai, foi levado para o orfanato e que cantou uma música aos 5 anos. Então, vamos guardar essas informações principais aqui na nossa cabeça. Eu trouxe aqui para vocês as 4 fases da vida de uma pessoa, que é a infância, né, que é a fase que vocês estão, a adolescência, que é aquela fase que se inicia lá pelos 12 anos, a vida adulta, que começa lá pelos 20, e a velhice, que é depois dos 65 anos. Pensando nessas fases da vida de uma pessoa, qual delas a gente pode usar para resumir a ideia daquele parágrafo que a gente leu? Lembre lá, falou do nascimento, falou quando o pai dele abandonou ele, falou que ele foi para um orfanato, quando tinha 5 anos cantou uma música. Qual dessas fases da vida ele estava? Estava na infância. Então, a ideia que resume esse primeiro parágrafo é infância de Charlie Chaplin. Anote lá no seu caderno. Então, fizeram o registro do primeiro parágrafo, vamos para o segundo. Em 1908, com 19 anos, Charlie Chaplin começou a trabalhar no teatro de variedades, fazendo sucesso como mímico. Em 1913, estreou como ator de cinema. Em 1915, produziu a comédia O Vagabundo e criou seu famoso personagem Carlitos. O personagem humilde e galante passou a ser a figura central de diversos filmes de Chaplin. No ano seguinte, Chaplin apareceu em 35 filmes. Vamos então identificar as informações principais. O que esse parágrafo está contando para a gente? Ele está contando que o Chaplin começou a trabalhar no teatro, está falando que ele estreou como ator,
produziu a comédia O Vagabundo e criou seu personagem, né, o seu famoso personagem, e apareceu em 35 filmes. Então são essas informações que esse parágrafo traz pra gente. Lá, começou a trabalhar, estreou como ator, produziu a comédia e apareceu em 35 filmes. Então são coisas que o Chaplin começou a fazer. Vamos identificar a ideia que resume? Eu trouxe ela aqui. Tem ali 2 palavras, né? 3 contando com o da, e eu troquei algumas letras da palavra por estrelas coloridas. Então você vai desfazer a troca, né? Onde tem a estrela você vai colocar a letra correspondente e vai descobrir a ideia que resume o segundo parágrafo do texto. Fez a troca lá, trocou as estrelinhas coloridas pelas letras, o que apareceu? Início da carreira. Então, o segundo parágrafo fala do início da carreira de Charlie Chaplin. Anote isso lá no número 2. Vamos então agora para o terceiro parágrafo da biografia. Chaplin continuou criando filmes interessantes e envolventes na década de 1930. Em meio ao avanço dos filmes sonoros, produziu Luzes da Cidade, 1931, e Tempos Modernos, 1936, antes de abraçar o cinema falado. Esses filmes foram essencialmente mudos, porém possuíam música e efeitos sonoros. O primeiro filme falado de Charlie Chaplin foi O Grande Ditador, 1940. Vamos identificar as informações principais? Só que antes eu quero explicar para vocês que esses números que aparecem no texto, entre parênteses ali, são para informar o ano que o filme foi feito, tá? Mas vamos focar ali nas informações principais. O que esse parágrafo está contando para a gente? Está contando que o Chaplin continuou criando filmes. Que ele produziu um filme chamado Luzes da Cidade, produziu outro filme chamado Tempos Modernos e fez o seu primeiro filme falado. Essa ideia tá bem fácil da gente identificar ali, tá? Vamos lá. Ah, e produziu também O Grande Ditador, mais um filme. Pensando,
Vários nomes de filme. Então, qual a ideia que resume esse parágrafo? A palavra está ali, embaralhada, com as letras fora do lugar. Vocês vão colocar as letras em ordem e vão descobrir a ideia que resume esse parágrafo. Desembaralharam as letras? Conseguiram formar a palavra ali? Que palavra que formou? Filmes. Então, a ideia central que resume esse parágrafo é filmes de Charlie Chaplin. Anota essa informação lá no número 3. Anotação feita. Vamos então ao último parágrafo da biografia. Seu último filme foi A Condessa de Hong Kong, 1966. Primeiro e único filme em cores do cineasta. Em 1972, Charlie Chaplin foi premiado com um Oscar especial da Academia de Cinema. Em 1975, foi agraciado pela Rainha Elizabeth II com o título de Sir Charlie Chaplin. Nas primeiras horas da manhã de 25 de dezembro de 1977, Charlie Chaplin morreu em sua casa na Suíça. Vamos identificar as informações principais. Então, esse parágrafo está contando pra gente do seu último filme. Está falando que Chaplin foi premiado e foi agraciado, né? Então, recebeu o Oscar lá, né? Que é o prêmio do cinema. Foi agraciado, foi premiado também pela Rainha Elizabeth II, né? Que concedeu lá para ele um título, que é uma homenagem que a rainha faz às pessoas que são importantes na sociedade lá da Inglaterra. E está contando pra gente que Charlie Chaplin morreu. Essas são as informações principais. O último filme, os prêmios e a morte de Charlie Chaplin. Então vamos pensar no que a gente identificou ali como principal. Qual é a ideia que resume esse parágrafo? Prêmios recebidos por Charlie Chaplin? Falou disso no parágrafo, mas foi só disso que falou? Morte de Charlie Chaplin? Também falou, mas foi só isso? O parágrafo inteiro falou só da morte dele? Ou prêmios recebidos e morte de Charlie Chaplin? Foi exatamente isso, né? Então falou dos prêmios que ele recebeu e da sua morte. Então essa ideia resume o quarto parágrafo. Anote lá no número 4.
terminamos a nossa análise ali da biografia do Charles Chaplin, registramos tudo, deixamos aí no caderno, pra gente, se a gente precisar, a gente retoma e consulta essas anotações. Tá? Então, conferindo lá, como é que ficou? Ideia que resume cada parágrafo da biografia de Charles Chaplin. Então, ficou lá, infância de Charles Chaplin, início da carreira de Charles Chaplin, filme de Charles Chaplin, prêmios recebidos e morte de Charles Chaplin. Dá uma conferidinha lá se você não esqueceu nenhum, anotou tudo certinho. Conferiram certinho? Muito bem. Vocês lembram que algumas aulas atrás a gente fez essa atividade? A gente falou das palavras terminadas em U e L, como cordel, chapéu. Nós fizemos uma análise dessas palavras, né? Escrevemos, separamos as que se escrevem com L, as das que se escrevem com U. E a gente foi conversando como saber quando que eu vou usar U e quando que eu vou usar o L. Lembram que eu comentei com vocês que a gente podia usar a memória, né? Quanto mais a gente escreve, mais a gente lê essas palavras, a gente vai ficando com elas na nossa cabeça e fica mais fácil. E dei uma dica para vocês, que era a dica de passar a palavra para o plural, né? Por exemplo, eu quero escrever jornal. Eu não sei se é com L ou com U, eu penso no plural. Jornais. Se o plural faz is, então a palavra jornal é com L. No caso do U, eu quero escrever museu. Não sei se é com U ou com L. Então eu penso no seu plural. Museus. O plural termina com us, então a palavra museu é com U. Hoje nós vamos fazer uma atividade parecida com essa, continuando com a letra L e com a letra U. Então você vai fazer lá no seu caderno 2 colunas. Em uma você vai colocar a letra L e na outra você vai colocar a letra U. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Muito bem, então vamos à atividade. Eu tenho aqui as palavras estreou, vogal, criou, legal, dançou, interpretou, gentil, útil, morreu, farol, cantou, geral. Então você vai pegar essas palavras que eu vou deixar aqui na tela e vai separar lá, as com L na coluna do L, as com U na coluna do U. Mas você deve estar pensando assim, professora, de novo, né? Eu já fiz essa atividade. Sim, você já fez. Mas eram com outras palavras. E a gente fez uma análise em cima daquelas palavras. Hoje as palavras são diferentes e a análise que a gente vai fazer também depois é diferente. Então eu preciso que você faça essa separação primeiro. Vou dar um tempo aí para você ir separando as palavras.
Separou então as palavras? Então deve ter ficado no seu caderno assim. Na coluna do L ficou vogal, legal, gentil, útil, farol, geral. Na coluna do U ficou estreou, criou, dançou, interpretou, morreu, cantou. Vamos pensar aqui se aquela dica que eu dei na aula passada funcionou. Então lá vamos pegar vogal. O plural dela fica vogais. Então, vogal se escreve com L. Pensando lá em legal, o plural é legais. Então, eu escrevo a palavra com L. E as outras também, ó, gentis, úteis, faróis, gerais. Então, dá certo aquela nossa dica. Vamos ver agora com as palavras com U. As palavras com U eu tinha dito para vocês que o plural faz us. Estreous? Existe estreous? Crious? Não existem essas palavras. Então aqui com essas palavras eu não vou poder usar aquela questão do plural, porque não vai dar certo. Como é que eu faço para saber se essas palavras são com L ou com U? Preste atenção nessas palavras. Vamos ler todas? Estreou, criou, dançou, interpretou, morreu, cantou. Conseguiu perceber? Essas palavras são o quê? São as ações que o Charlie Chaplin fez. Ele estreou nos filmes, ele criou o personagem, ele dançou, ele interpretou, depois ao final morreu, cantou. São ações do Charlie Chaplin, todas escritas com U. Vamos continuar pensando sobre isso. Tem aqui uma frase. Charlie Chaplin começou a trabalhar no teatro. Qual palavra ali se refere à ação do Charlie Chaplin? A palavra começou, escrita com U. Outra frase. Charlie Chaplin dançou e cantou muito durante sua vida de artista. Ali eu tenho duas palavras que são ação. Quais são? Dançou e cantou. Todas escritas com U. Eu acho que agora você já está começando a perceber qual é a lógica ali do uso da letra U. Vamos ver em umas frases diferentes que não são da biografia. O mágico tirou um coelho da cartola. Qual é a ação do mágico? Tirou, escrita com U. Nessa outra frase, Fernanda comprou um chapéu vermelho. Qual é a ação de Fernanda? Comprou, escrita com U. Agora eu acho que você já chegou lá onde eu quero que você chegue. Olha lá, escrevemos várias palavras com U, todas se referindo à ação. Identificamos nas frases palavras que se referem à ação, todas escritas com U. Só vamos pensar mais uma coisa. Essas palavras são ações que já foram realizadas, ações que estão no passado.
Então, juntando tudo, a gente conclui que a gente vai usar a letra U. O que a gente consegue aprender sobre isso? Que quando estou falando de uma ação, de alguém, pode ser ele ou ela, ele o Chaples, ele o mágico, ela a Fernanda, ela a menina, uma ação que já foi realizada, escreva a palavra com a letra U. Bem bacana essa dica aí. Então você vai anotar essa dica no seu caderno para quando de vez em quando você dá uma estudada nela, que ela vai te ajudar bastante também na hora de decidir se escrevemos a palavra com L ou com U. Vou dar um tempinho para você anotar a dica ali. Dica anotada, muito bem. Então, só quero lembrar você que tanto essa dica que eu dei agora, como aquela que eu dei naquela outra aula sobre o uso do L e do U, de vez em quando você dá uma estudadinha nelas. Elas vão te ajudar bastante e essa questão do L e do U vai ficar bem mais fácil para você. Então, chegamos ao momento que eu vou tirar o chapéu para vocês. Então, meus chapéus foram se acabando, né? Vocês já conheceram vários e ficou só esses dois, tá? Que eu até deixei em cima da mesa para ficar mais fácil. Eu, apesar de ter ficado só dois, não consigo nunca decidir qual que eu quero tirar. Então, eu vou sortear. Vamos lá, qual será que vai ser o que vai ficar sozinho, né? Ah, eu tirei o chapéu de pano. O chapéu de pano é esse aqui, ó. Eu gosto bastante do meu chapéu de pano porque ele é bem levinho, bem gostosinho. Então, colocando o chapéu na cabeça, tá? E eu vou tirar o chapéu para vocês porque vocês merecem. E dentro do chapéu sempre tem um desafio. Deixa eu tirar ele aqui para eu poder ler. Ah, eu gostei desse desafio. Eu gostei porque ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Olha lá. Qual a diferença entre abril com L e abril com U? Viu como foi importante ter anotado a dica lá? Agora você dá uma pensada, relembra o que eu fui conversando com você e consegue responder o desafio com tranquilidade. Então anote lá no seu caderno para você lembrar de fazer.
Desafio anotado? Muito bem. Então hoje nossa aula era isso. Ficamos por aqui e eu espero vocês na próxima aula. Se cuidem, lavando as mãos sempre. Tchau!